Olá, caros alunos! Mais uma vez nos encontramos nesta videoaula e hoje estudaremos o capítulo 13, que trata da sociedade e espaço urbano. Ao final desse estudo, você será capaz de conhecer as principais teorias sobre os fenômenos sociais que ocorrem no espaço urbano, identificar os interesses e os agentes envolvidos na dinâmica social da cidade, também compreender os conflitos urbanos e suas manifestações como a violência e a segregação, além de avaliar os princípios que orientam a administração pública das cidades. A cidade, ela é um palco de conflitos de interesses que promovem padrões de ocupação do espaço e de convívio, pelos quais a cultura é produzida e transformada. Também a cidade é um lugar privilegiado para análise da prática da política e dos obstáculos para a construção da democracia. Nesta fotografia, que é uma vista aérea da cidade de São Paulo, foi feita em 2015, que é o maior conglomerado urbano do país. No mundo contemporâneo, a cidade também é o espaço de convergência de manifestações culturais que envolve milhares de pessoas. Nesta imagem, que é uma vista aérea do desfile do Bloco Galo da Madrugada em Recife, Pernambuco, no Carnaval de 2015, demonstra aí a manifestação cultural em nosso país. Além dessas manifestações, também a cidade ela é palco das contradições da organização do espaço e os problemas de mobilidade são vividos cotidianamente, como é observado nesta imagem, que é a vista da plataforma da estação de trem de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 2014. Há uma questão norteadora posta nesse livro que diz o seguinte: como promover o desenvolvimento das cidades, conciliando crescimento econômico, gestão democrática e justiça social para todos os habitantes. O autor deste livro, nas suas primeiras palavras, traz um exemplo de uma jovem chamada Juliana, que aguarda ansiosamente a chegada do carnaval, e ela é uma moradora de uma metrópole brasileira e gosta de participar, como muitos e tantos outros jovens gostam de participar dos eventos culturais de sua cidade. No exemplo aqui, não só ela conseguiu resolver o problema do retorno para sua casa após um desfile, pois ela mora em uma região distante do centro da metrópole e os eventos ocorreram longe de seu bairro. A sua cidade convive com uma série de problemas, como tantas outras cidades brasileiras, como o sistema de transporte ruim, os casos de violência urbana, o custo alto das moradias e o fato de que o Estado muitas vezes só investe e promove eventos nas áreas centrais, em detrimento da periferia. Essa jovem Juliana, ela sabe das dificuldades que enfrentará, mas não desistiu e não desiste, como tantos outros jovens, pois entende que a cidade deve ser um espaço para todos e não somente para aqueles que possuem riquezas, dinheiro e poder. Situações como esta vivida por essa jovem e tantos outros jovens também é interesse da sociologia, mais precisamente da sociologia urbana. Este ramo da sociologia compreende um conjunto de conhecimentos teóricos que permitem refletir sobre a realidade dos grandes centros. Somando-se aos estudos históricos e geográficos, a perspectiva sociológica da cidade se concentra nas dinâmicas com a tomada do centro da organização social na modernidade. Por meio desse estudo de hoje, é possível compreender como e por que as cidades se desenvolvem como resultado de relações sociais, bem como reconhecer suas diferentes formas. Os interesses conflitantes nas cidades vão mobilizar de maneira específica a população,
o capital e o Estado, o que afeta diretamente a vida dos seus habitantes. Tais embates podem ser percebidos na distribuição espacial de serviços e também de infraestrutura, bem como na violência, desigualdade e também nas contradições presentes na raiz do desenvolvimento urbano e nas diferentes formas de organização e de atuação política, como a luta, por exemplo, pelo direito à cidadania e pela moradia. Desenvolvimento urbano aqui devemos entender muito mais do que o desenvolvimento econômico e crescimento da cidade. Desenvolvimento urbano, nessa concepção, é a conquista de melhor qualidade de vida e também de justiça social para os habitantes de uma cidade. Na cronologia posta aqui, vamos observar o seguinte: em 1859, a população urbana ultrapassa pela primeira vez no mundo a população rural, devido ao processo de urbanização desencadeado pela Revolução Industrial. Em 1890, fundação da Universidade de Chicago, na qual surgiu a sociologia urbana. Sua perspectiva vai influenciar as pesquisas sociais sobre a cidade durante a primeira metade do século XX. Já em 1902, George Simmel vai publicar o ensaio A Metrópole e a Vida Mental, no qual ele estuda a vida nas cidades, que se tornam cada vez maiores e com redes de interação cada vez mais complexas. Já em 1960, a inauguração de Brasília, que é um marco do planejamento urbano no Brasil. Em 1970, a população urbana brasileira ultrapassa a rural e representa 56% da população total. No censo de 2010, do IBGE, a taxa de urbanização chega a 84%. Em 1972, a publicação de A Questão Urbana, de Manuel Castelli, que é o marco da nova sociologia, que é uma perspectiva também estudada nesse capítulo. Nova sociologia urbana, que traz para o estudo das cidades uma perspectiva de conflito fundamentado na teoria marxista da luta de classe. Já em 1989, a política de orçamento participativo é implementada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, surgida nos debates ocorridos durante a elaboração da Constituição de 1988. Essa prática permite aos cidadãos influenciarem na definição dos orçamentos de seus municípios. Em 1992, distúrbios provocados por ações racistas da política ou da polícia ocorrem em diversas cidades dos Estados Unidos, envolvendo pessoas negras e policiais, com um saldo de 59 mortes e 2.328 feridos. A segregação social e também a exclusão opõem policiais e moradores dos subúrbios. Em 2001, com a denominação oficial dada pela Lei de número 10.257, de 10 de julho, o Estatuto da Cidade regulamenta a política urbana brasileira, tendo por princípios básicos o planejamento participativo e a função social da propriedade. Já em 2009, a cidade do Rio de Janeiro é escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Também seria uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol em 2014. E em 2013, luta pelo passe livre e pela tarifa zero, acende debate sobre o problema da mobilidade urbana e funciona como estopim de manifestações que levam milhares de pessoas às ruas em todo o Brasil. Episódio este que culminou com o impeachment da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Sobre a ordem e o conflito no âmbito urbano,
Existem duas perspectivas sobre o estudo das cidades. Então, de modo geral, as cidades surgiram como um resultado de transformações sociais abrangentes que modificam a estrutura econômica e também política e cultural das sociedades em diferentes momentos históricos. Como veremos ao longo deste capítulo, o objetivo ou o objeto privilegiado de estudo da sociologia será a cidade industrial moderna, não a cidade da antiguidade, nem a cidade também medieval. Observando aí as transformações radicais promovidas pelas revoluções industrial e também a Revolução Francesa, desenvolveram a industrialização capitalista e a democracia liberal representativa, assim como criaram novos modos de vida e conflitos urbanos inéditos na história da humanidade. As novas relações geraram conflitos de interesses avidamente defendidos pelas partes beneficiadas. Posto de um lado aí encontra proprietários dos meios de produção, muitas vezes eles associados, e do outro lado temos os sindicatos que representam os trabalhadores dos mais diversos setores trabalhistas. Ainda hoje existe a oposição entre os interesses das classes dominantes e também do restante da população. É justamente baseado de grande parte dos conflitos observados no espaço urbano. Apesar de continuarmos utilizando o termo cidade, tanto para as cidades antigas como medievais e as cidades modernas, para falar das realidades distintas da antiguidade e da atualidade, a cidade contemporânea é o foco de estudo desse capítulo. Então, a cidade contemporânea, que são as cidades do século XX e século XXI, elas representam aí um fenômeno historicamente novo, que por vezes é traduzido em novos conceitos, como por exemplo metrópole ou megalópole. Não é por outro motivo que o estudo científico das cidades ela é concomitante ou ao mesmo tempo está desenvolvido aí com o capitalismo e a própria sociologia. Portanto, o estudo das cidades pelas ciências sociais, como por exemplo a sociologia, é feito com base em relações sociais travadas no ambiente urbano. Existem duas abordagens apresentadas neste capítulo. A primeira abordagem é da Escola de Chicago e a segunda é a nova sociologia urbana de cunho marxista. Então, essa primeira enfrenta os aspectos de uma ordem implícita por trás do aparente caos urbano, e a nova sociologia urbana de cunho marxista, ela vai enxergar nos conflitos sociais contemporâneos a chave para a compreensão da organização social e também espacial das cidades. Temos aqui duas imagens, em que esta primeira são as cidades industriais do século XIX, que reúnem multidões e estabeleciam relações sociais próprias nos centros urbanos. Trabalho, política e cultura ganham novas dimensões que a sociologia procurou compreender. É a cidade de Londres, Reino Unido, cerca de 1890. E do outro lado, nessa imagem, nós temos aí a polícia militar e ocupante na área do Cocó, em Fortaleza, que entra em confronto. Os manifestantes, eles montaram acampamento para impedir a construção de viadutos pela prefeitura. E a questão habitacional é exemplo de conflitos de interesse entre o capital e também os trabalhadores. Sobre a Escola de Chicago, vai ter uma percepção da organização da cidade numa perspectiva ecológica, com um olhar ecológico, assim podemos dizer. Eles trazem como analogia justamente as selvas. Por exemplo,
Falar de analogia entre cidade e também selvas, ruas e veias, pessoas e formigas. Durante a primeira metade do século XX surgiu as cidades ou nas ciências sociais uma forma de compreensão do espaço urbano como o ecossistema, ou seja, uma visão que defende haver um desenvolvimento de relações ecológicas entre os seres humanos. Foi justamente a construção de um pensamento específico sobre as cidades nas ciências sociais, desenvolvida aí por meio do trabalho de um conjunto de pesquisadores que se dedicam ao estudo das relações urbanas, isto é, da relação dos grupos com o espaço construído na cidade e das diferenças entre essas formas de socialização e também aquelas típicas do campo, da zona rural. A teoria sobre o meio urbano foi desenvolvida por um conjunto de cientistas sociais da cidade, de Chicago, da Universidade de Chicago, dos Estados Unidos. Apesar das diferenças de abordagem e de várias teorias mobilizadas para explicar o fenômeno urbano, esses pesquisadores eles foram identificados como uma escola de pensamento sociológico, a Escola de Chicago, que pela primeira vez na história pesquisadores usam as ferramentas das ciências humanas para explicar a formação das cidades e também os comportamentos específicos de sua população, sem recorrer aí à teologia e muito menos à moral religiosa. Sobre a relação ecológica apresentada nesse slide, a ecologia é um ramo da biologia que estuda as relações entre os organismos e entre estes e o meio ambiente. Então, este é um princípio e esse princípio também foi transposto aí para a vida em sociedade dos seres humanos nesse estudo e constitui aí a ecologia humana ou ecologia urbana, que pesquisa a relação dos grupos sociais, imigrantes, minorias étnicas, trabalhadores, etc., a relação entre si e entre eles e o meio ambiente, o bairro, gueto, residência, etc. Daí a escola de Chicago, ela tem o ornamento ecológico da cidade. Sobre a mesma escola, podemos perceber algumas informações nesse slide, sendo que existe a inspiração dos estudiosos de Chicago, que veio justamente da sociologia clássica, em especial do estudo do alemão Georg Simmel, que vai trazer uma obra aí conhecida como A Metrópole e a Vida Mental. Este autor ele vai se debruçar sobre a vida nas cidades, cada vez maiores e com redes de interação cada vez mais complexas. A proposta desse autor, de Simmel, é justamente analisar as condições psicológicas criadas por essa situação, da qual se mescla aí a busca de individualidade com a interdependência entre os indivíduos, levados aí a se especializarem cada vez mais em suas profissões. Em consequência dessa especialização, vai haver uma fragmentação da produção em escala capitalista. Em outras palavras, a busca pela diferenciação faz com que muitos indivíduos procurem se especializar em determinada função, de maneira que eles se tornem únicos, especialistas, mas ao mesmo tempo faz com que eles fiquem cada vez mais dependentes de outras pessoas nos demais aspectos de sua vida. Então perceba que quanto mais especialista na concepção de Simmel a pessoa é em sua sociedade, ela se dedica muito mais tempo em uma só área, ela fica aí dependente de outras áreas para a sobrevivência. É aquilo também que foi chamado de sociologia orgânica. Ainda segundo Simmel, existem outras observações. Por exemplo, as rápidas mudanças ocorridas nas cidades exigiriam
aí de seus habitantes uma postura que os protegesse do fluxo incessante de estímulo, o qual se traduziria em certa indiferença e também de embotamento pelo excesso de sensações, e também a chamada postura Blazer, que, de acordo com esse autor, caracteriza aí um comportamento indiferente em relação às coisas que deixam de ser significativas, interessantes ou importantes. Para ele, então, o indivíduo metropolitano vai agir mais com a cabeça, enquanto as pessoas que vivem no campo agem mais com o coração, justamente devido a esse aumento de estímulo que Seme observou nesses traços também psicológicos. A cidade, como observamos nessa imagem, o desenvolvimento durante o século XX, aqui nós temos Chicago em 2014, modelo de um desenvolvimento estadunidense. Os projetos datados de 1898 são de Daniel Hudson, à esquerda, e de William, aqui à direita. São aquilo que é proposto nessa sociedade moderna. As relações metropolitanas seriam superficiais na concepção de Simmel. Os indivíduos se mostrariam aí extremamente racionais e, na maior parte do tempo, os indivíduos são apenas um número, perdendo aí um pouquinho da identidade de si nos centros urbanos. Apenas seriam traços da burocracia moderna. Por exemplo, quando alguém vai aos correios ou a um banco, ele se relaciona com um funcionário, não com um indivíduo. Isto é, pouco importa quais são as características da personalidade de quem o atende. Tão pouco interessa saber se ele está passando por problemas em sua vida pessoal. Porém, para ser atendido, aquele que acessa qualquer um desses serviços terá de enfrentar uma fila ou pegar uma senha e esperar que seu número seja chamado. Em suma, as relações metropolitanas, como foi observado por cima, elas são caracterizadas pela impessoalidade. Entretanto, não só apenas esse traço psicológico foi observado nos moradores da cidade, que interessam aí as ciências sociais. A ecologia urbana foi a princípio teórico que norteou as explicações sobre os diversos fenômenos das cidades, ocupação por diferentes classes sociais, gangues, atividades ilegais, etc. Nos Estados Unidos, nos anos de 1920, especialmente em Chicago, a teoria vai utilizar princípios da biologia para explicar a distribuição espacial das populações urbanas. Assim, a interação social era vista como uma competição biótica por vantagens territorial, isto é, uma competição natural causada pelo organismo ou pela natureza humana, que vai funcionar como em qualquer ecossistema por meio de processos ecológicos de invasão, dominação e sucessão. Nessa imagem temos a fila, que pode ser considerada uma das marcas da vida nos aglomerados urbanos e exemplifica a noção justamente da impessoalidade nas relações sociais discutida aí por Simmel. Na foto, pessoas fazem fila para conseguir emprego em Caetité, Bahia, 2014. Ainda sobre a escola de Chicago, os grupos que seriam formados na sua base social como raiz étnica ou posição de classe e constituíram áreas naturais ou morais na cidade, que é o centro, marcado pelo desvio, pela criminalidade e pela prostituição, os subúrbios pela ordem, pela vida familiar e pela dedicação ao trabalho honesto. Os sociólogos estadunidenses
eles formularam a hipótese de que os grupos se distribuem na cidade em círculos concêntricos, como é ilustrado aqui nesta imagem. A alta burguesia nos subúrbios e os grandes trabalhadores, os grupos, melhor dizendo, os grupos de trabalhadores informais e operários próximos ao centro, a competição pelas áreas mais valiosas afastadas do centro promoveria a sucessão étnica e também a invasão residencial de grupos que, ao conquistarem novas áreas, expulsavam a antiga população para o círculo seguinte, ainda que não se aplique ao desenvolvimento urbano europeu ou latino-americano. Essa hipótese dos estadunidenses, ou desses dois pesquisadores estadunidenses, promoveu aí outras dezenas de teorias similares que vão procurar aperfeiçoar ou mesmo substituir esta teoria. Apesar da ecologia urbana que nós estudamos nesses slides anteriores ter sido superado nas ciências sociais por teorias que valorizam mais as relações entre os grupos sociais do que os grupos e o meio ambiente, é importante conhecê-la por seu caráter fundador e também pela herança que deixou para a sociologia urbana. Então, o principal aspecto desta herança da Escola de Chicago, analisando a cidade aí pelo ornamento ecológico da sua organização, o principal legado, a herança cultural que essa escola nos traz é justamente a metodologia de pesquisa desenvolvida pelos seus estudiosos, sociólogos que foram formados aí neste período. E abriu aí mão de ideias preconcebidas a respeito dos comportamentos que se deveria ter na cidade. Esses pesquisadores, eles passaram a encarar as cidades como elas eram e não como os diversos reformadores sociais entendiam que elas deveriam ser, de acordo com seus princípios filosóficos ou religiosos. Os estudos de sociólogo como os estadunidenses Donald traz aí na Universidade de Chicago novas influências. Eles também foram influenciados aí por esse pensamento. Este professor que trabalhou no Brasil por muitos anos mostra como o meio urbano constituiu uma série de interações sociais que promovem diferenças qualitativas ou diferenças qualitativas nas relações interpessoais. Uma lógica que ele denominou aí de comunidade-sociedade. Como assim? Para ele, a comunidade seria o modelo de relações nas pequenas vilas e aldeias rurais, onde todas as pessoas se conheciam, se conhecem, interagem uma com outras, e nesse tipo de socialização na comunidade, a personalidade individual dos habitantes vão exercer grande influência, tem grande força sobre a coletividade. Mas isso muitas vezes acontece à custa da liberdade individual, porque todo mundo sabe da vida de todo mundo na concepção dele, porque são cercadas aí das forças sociais que vão regular os comportamentos dito aí como aceitos nessa comunidade. Já nas sociedades urbana, como ele apresenta aqui, essa sociedade, por sua vez, vai ser resultado de uma socialização desenvolvida nos grandes aglomerados urbanos, onde os indivíduos desfrutam de muito mais liberdade e são menos regulamentados ou regulados pela força social. Porém, eles ficam mais diluídos no conjunto da população e não exercem tanta influência como na comunidade rural, por exemplo. Então, desde que foi aí encarada como um laboratório pela a escola de Chicago, a cidade ela se estabeleceu como um objeto relevante para as ciências sociais,
como uma configuração própria, não apenas política, mas também econômica e cultural, capaz de determinar comportamentos, relações sociais. Nessa visão, consolidou aí o empenho de cientistas sociais pelo estabelecimento de uma ciência da cidade, nome que passou a figurar ao lado de expressões que foram difundidas aí inicialmente em língua inglesa, depois traduzida nos diferentes países do mundo como urbanismo. Mais tarde também agrupou uma série de pesquisas sociológicas sobre a cidade com o nome de sociologia urbana. Donald, ele nasceu em 1900 e morreu em 1995, foi um sociólogo estadunidense formado em Chicago, e entre 1939 e 1959 lecionou sociologia e antropologia social na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo e fez pesquisas sobre relações sociais e forma de socializações no campo e na cidade, principalmente na Bahia. É um dos responsáveis por trazer a teoria da ecologia urbana para o Brasil. Entre suas obras mais conhecidas estão a coletânea Estudo de Ecologia Humana, em 1942, e Cruz das Almas, em 1951. Após análise da Escola de Chicago, nós temos a outra abordagem sociológica sobre o olhar na cidade, que é a nova sociologia urbana. Essa tem cunho marxista, olhar marxista. Então, nos anos de 1970, um grupo de sociólogos passou a ver com outros olhares a problemática urbana. Para eles, atribuiu ao ambiente construído a causa de determinados comportamentos de relações sociais era uma psicologização e naturalização das estruturas sociais complexas das sociedades capitalistas. Então, esse esforço da compreensão da cidade com um novo olhar, um novo trabalho, com um novo campo de trabalho, conhecido como nova sociologia urbana, os pesquisadores desta corrente, para eles, a cidade só poderia ser compreendida como espaço produzido pelos conflitos inerentes aí às contradições básicas do capitalismo, não por processos ecológicos, como preconizava aí a Escola de Chicago, que eles analisaram aí os processos de seleção, ocupação ou substituição de população em ecossistemas naturais. O esforço de explicação dos fenômenos urbanos por causa não espacial, não concentrada nas relações sociais da sociedade capitalista, foi marcada aí da influente teoria do consumo coletivo, desenvolvido pelo sociólogo espanhol Manuel Castelli, em 1942. A ocupação do espaço e também a expansão da cidade seriam determinadas pelas relações sociais, e estas relações, no caso econômicas, políticas e culturais da sociedade capitalistas, que se consolidavam no final do século XIX, com as suas condições de propriedade e de organização de produção, vão engendrar nas cidades com base em sua lógica, diferenciando-as assim de cidades feudais ou da antiguidade. A nova sociologia urbana também podemos perceber que no século XX o capitalismo passou a determinar cada vez mais ou depender cada vez mais dos equipamentos e dos serviços urbanos fornecidos aí pelo Estado para garantir a oferta de mão de obra, os chamados por ela aí de exércitos industrial de reserva. Então, na percepção aqui da nova sociologia urbana, o Estado deveria garantir a reprodução da força de trabalho por meio de oferta de escolas, moradia, transporte e outros elementos e também equipamentos que viessem aí contribuir para manter os baixos salários dos trabalhadores e aumentar cada vez mais o lucro
do setor produtivo. Então entrou aí em conflito com os movimentos sociais urbanos, o Estado. Então esses movimentos que reivindicavam as suas melhorias, eles aliados àqueles trabalhadores organizados, passaram aí a contestar o funcionamento da sociedade capitalista e a lutar contra seus princípios econômicos, que vai produzir uma segregação e concentração de riqueza. A lógica econômica utilizada pela teoria marxista para explicar as massas de trabalhadores empobrecidos, os baixos salários, o lucro crescente e os conflitos entre trabalhadores e capitalistas também seria usada para compreender a distribuição das moradias, o mercado imobiliário, as disputas pelos espaços livres e pelos equipamentos urbanos, assim como seria determinante para avaliar o papel do Estado nesse conflito. Temos uma imagem aqui da manifestação da ocupação da Telege. Fecham aí a Avenida Presidente Vargas na cidade do Rio de Janeiro. A falta de política urbana e também de habitação torna precárias as condições de vida dos trabalhadores nas grandes cidades brasileiras. Assim, as cidades modernas se constituíam pelo crescimento da indústria e do comércio, pois os altos contingentes de trabalhadores que deixavam o campo por falta de meios de produção tornavam-se mão de obra assalariada nas fábricas e no comércio urbano. No início desse processo, os próprios donos das fábricas eles eram responsáveis por oferecer uma moradia e condições de alimentação, transporte para os operários, mas com o desenvolvimento das relações de trabalho e também das forças produtivas, essa função passou a ser desempenhada agora cada vez mais pelo Estado, sendo que as demandas da classe trabalhadora por melhores condições de vida passam a ser dirigidas também ao Estado, que agora passa ou se tornou um dos importantes personagens envolvidos nos conflitos urbanos contemporâneos. Então, esta é a observação que a nova sociologia urbana faz nas cidades. Os equipamentos urbanos, como é observado nesse mapa, na maioria deles estão direcionados mais para as regiões centrais. Equipamentos urbanos são justamente as instalações, as instituições de utilidade pública como museus, teatro, escolas, igrejas, bancos, etc., cuja instalação vai promover a valorização do entorno. Então perceba que parte desses equipamentos, que é chamado aqui equipamentos urbanos, eles estão direcionados mais para os centros, para os locais que são mais valorizados, ficando a periferia aí à mercê da necessidade de terem esses equipamentos. O valor de troca e o valor de uso das cidades. Os conceitos de valor de troca e valor de uso permitem compreender o conflito entre os interesses do mercado e também os dos habitantes, especialmente na maioria que pertence aí às classes trabalhadoras. A cidade, ela apresenta um valor de uso para os seus moradores que é proporcional à sua utilidade e também à qualidade dos equipamentos oferecidos, como moradia, lazer e mobilidade. Esse valor de uso tem uma dinâmica coletiva ou uma dimensão coletiva, já que o sentido atribuído à cidade é construído nas interações sociais. Obrigado pela atenção de todos. Estamos encerrando esta aula, estou encerrando essa aula aqui. Espero ter conseguido atingir esses objetivos propostos no início da nossa explanação. Fiquem todos em paz e espero um novo encontro em um outro momento.